Fala pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, que a gente não sabe o horário que você vai estar me assistindo, mas hoje eu estou com uma figura icônica e nesse episódio 2 do Sincericast, nada melhor do que polemizar um pouquinho, né? Seja bem-vindo, meu amigo Carlos Bala, Obrigado. desde Pernambuco, viu? Rapaz, todo mundo que vai gravar um podcast comigo sempre fala, né? Tem sempre polêmica. Tem que ter, E olha que as polêmicas ela viraliza. tem. Tem. É Eu, o ar, né? Que a eu gente nem respira. gosto. Eu nem gosto de polêmica. Eu sou uma pessoa que eu fujo das polêmicas. Tá certo. Na verdade, as polêmicas lhe acham. A verdade é essa. Gente, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre sonhos, sobre carreira, sobre dizer pra você, vou começar logo assim no podcast hoje, que o seu sonho é possível, né? O sonho da gente é muito possível. Como foi que surgiu o jogador Carlinhos Bala? Você quando fala de sonho, né, Jamila, a gente não começa sonhando, né? Vai sonhar. Eu sempre fui sonhador, né? De ser um jogador de futebol, de poder dar uma casa para minha mãe, de poder tirar minha mãe da cozinha das pessoas, não é demagogia nenhuma. Mas você quer dar uma coisa para sua mãe que você sabe que ela vai estar ali, vai estar tranquilo. E logo quando surgiu, eu comecei a frequentar uma escolinha no Curado 4, né? Eu nunca tive costume de jogar de chuteira, eu sempre gostei de jogar descalço. E uma coisa é você descalço e uma coisa é ser chuteira, são totalmente diferentes. É a mesma coisa você pegar um jogador que está acostumado a jogar futebol de areia, bota uma chuteira nele, ou vice-versa, vai estar. O jogador ainda de chuteira, ele vai porque ele tá o ritmo da bola, mas são um esporte totalmente diferente, né? E quando eu comecei a ir pro Curado, 96, 95, eu tinha que pegar o ônibus Curado 2, naquela época o Curado 2 era tipo uma viagem interminável, né? Eu pegava ele ali na Avenida Recife, aí ele fazia Totó, fazia Cavaleiro, Pacheco, Curado 1, Tipe. Você saía daqui de 5 horas da tarde, chegava no Curado 10 horas da noite. É um rodeio, né? Era um É rodeio. uma vida. Para no outro dia participar da escolinha do meu amigo do Flamenguinho do Curado. E aí, a escolinha dele era paga. Eu não tinha condições nenhuma de pagar. Né? Eu ia para casa pro final de semana para passar o final de semana na casa do meu tio para poder jogar bola lá. E aí um dia ele marcou um jogo, o time não foi. Né? E aí a gente ficava assistindo lá fora. Ele falou: Ó, vocês querem botar um time pra jogar com a gente? Porque o time não veio. Então você já vai dar o padrão, você joga. E aí eu enrolei uma atadura na perna e fui jogar. E aí me destaquei. Eles, poxa, tu joga bem que só, né? Tu tem futuro pra ser jogador de futebol. Quer treinar com a gente? Aí eu falei pra ele: Ó, não tenho condições nenhuma. Meu pai trabalha na Ceasa e minha mãe trabalha na casa de família em Boa Viagem. Então eu não tenho condições de estar pagando escolinha. Não, vamos conversar com o pessoal da diretoria e vamos dar um bolsista a você. E aí continuei de graça, né? A gente já começa, eu já começo a sentir trabalhar de Deus logo no início. Já consigo trabalhar, já consigo pensar, gente, problemas técnicos, isso acontece, viu? Meu microfone tá vermelho e a produção disse agora. Mas enfim, eu já consigo ver o trabalhar de Deus na tua vida, porque tu fosse um marca histórico em Pernambuco, poxa. Passasse pelos três times e deixasse história nos três times de Pernambuco. Como é se sentir o cara dos times pernambucanos? Amado e odiado ao mesmo tempo, por falar. É porque assim, quando aí, né, pegando o gancho da situação que eu tava falando, e aí a gente foi fazer um amistoso no Jefferson de Freitas, Jaboatão, que na época era o América jogava lá em Jefferson de Freitas, Jaboação, no centro mesmo de Jaboatão. E aí, como eu tinha idade de jogar categoria juvenil e infantil, eu joguei nos dois, né? Aí o primeiro, a categoria de juvenil foi 5-1, eu fiz 4 gols. E a de juvenil foi 6-1, eu fiz 4 gols também. E aí o pessoal me viu do América e me chamou pra fazer um teste lá. Só que a situação do América se tornava mais complicada, né? Porque eu não tinha condições nenhuma. Eu já pegava o ônibus, o curador, porque daquela época o povo. Era aquela época de surfar em cima do ônibus, passar por baixo, era aquela bagunça mesmo, né? E eu, como menino, eu aproveitava o ensejo e participava disso. Eu não subia pelo vidro, porque eu tinha medo, mas subia e passava por baixo da catraca, né? Naquela época era muito fácil. Hoje não tem como, né? Hoje não, porque só manda E, descer. é, Aí e, complica. é, e hoje não passa, né? Porque hoje praticamente a catraca é na frente do ônibus. Sim, aí tu
surfava no ônibus, pegava o ensejo dos meninos. Dos meninos, é. Esse ano, para ele chegar primeiro, para chegar lá na Avenida Recife, ele passava mais ou menos 2 horas para chegar, porque ele era o único no final de semana. Assim, para passar ele era 2 horas para passar, e quando vinha, já vinha lotado. Eu tinha outra opção de pegar o Curado 4 na Bidia, mas a passagem na época era R$ 5 uma passagem. Naquela época, quem tinha R$ 5 era rico, né? Hoje ainda é pagar uma passagem se torna mais cara aí. Se antigamente era ruim, hoje em dia é pior ainda. Você tirar todo dia R$ 5. Aí não tinha a opção de pegar o Curado 4 na Abdias, que era mais rápido, né? Que já parava lá em cima. O único percurso que ele fazia era o TIP e Curado e já chegava no Curado 4 e deixava bem lá em cima. Aí eu tinha que pegar esse, que eu não tinha dinheiro. E aí quando eu fui chamado para jogar no América, fazer um teste, eu disse ao pessoal lá, ó, não tenho condições nenhuma de vir para cá, porque se já ir pro Curado é 2 passagens ida e volta, eu já tenho, imagina 4, que eu tenho que pegar um ônibus de São Martim para Santa Luzia e de Santa Luzia para Jaboatão. Então eu tenho que fazer o mesmo percurso voltando, Jaboatão, Santa Luzia. E aí eles me deram 2 passes, né? Ó, o que a gente pode conseguir é ele dar 2 passes. Naquela época era o passe A, se chamava passe A e B, que era o mesmo para ir e para voltar usava ele. Você usava ele, ele tinha 2 lados. O lado de ir você pagava. Aí o lado de ir você já não podia usar porque já usou, só usava ele agora voltando. E aí eu tinha que descer meu pai saía para trabalhar às 4h30, eu saía de 5, o treino era de 8h30. Assim que meu pai saía, eu pegava uma sacolinha de pão, amarrava uma chuteira no saco e ia me embora andando. De São Martim para Santa Luzia dava 50 minutos andando, né? E eu novo, 16 anos, nunca sabia nem sair de casa. Mas é como você falou, a gente tem um sonho de ser jogador de futebol, a gente tem que correr atrás. Nada na minha vida até hoje nunca foi fácil. E aí eu comecei a fazer teste de segunda a sexta-feira. Só que no final de semana tem o jogo contra o Santa Cruz. Lá de novo no Jefferson. E aí eu me destaquei. O jogo foi 3-2, eu fiz 3 gols. Como eu jogava as duas categorias, o outro foi 4-4 e eu fiz 2 gols. E aí o pessoal me chamou do Santa Cruz. Ó, assim, o meu começo da minha carreira foi muito rápido, né? O pessoal do Santa Cruz, ó, vou lhe dar um papel aqui para você fazer um teste lá no Santa Cruz. Para mim foi melhor, porque agora eu saí de Jaboatão para fazer um teste ali na Universidade Federal, né? UFPE, ali na reitoria, ali na próxima a Sudene. Para mim, eu morava em São Martim. Pra, é, para quem ia andando para Santa Luzia, para UFPE era um salto, né? E eu comecei a fazer teste, né? No Santa Cruz. Sempre quando eu vou contar essa história, ela é sempre emocionante, porque era mais ou menos nessa época, entre maio, abril, maio, junho, uma época que choveu muito, né? E quando eu chego lá, tinha muito menino, muito, tinha no mínimo uns 350 meninos. E o treinador já tava falando com o pessoal para botar o primeiro grupo. E eu entreguei o papel a ele, disse, ó, eu vim aqui a mandar de Eudes, na época, trabalhava em Jabotão. Ele falou comigo. Ele fica ali no segundo treino, você entra. E eu acho que machucou alguém, o menino foi aprovado, eu não lembro bem, e ele me chamou. E na primeira bola que eu peguei, eu deixei o cara na frente do gol, o campo tava cheio de água. Isso aqui era o campo. E no meio do campo só tinha um passo, um pouquinho de areia que era um pouco mais alto. E eu dei um passo nesse mesmo canto, deixei o cara na frente do gol. O cara pegou, chutou a bola, caiu. Tava muita água. Pra chutar era difícil ali. Pra quem sabia jogar na lama era bom, mas quem não sabe, me chutou a bola, caiu. E só desse passo ele me chamou, ó, fica aqui, vem cá. Eu disse, "Oxi, já. Ele fica ali que depois eu falo com você." E também só foi esse passo. Eu não passei 5 minutos dentro do treino, não. E aí já fui separar com o pessoal. Aí você fica com a cabeça, "Oxi, o que foi que aconteceu?" É. E aí, quando terminou o treino, ele falou, ó, você a partir de hoje a gente já vi indicação, né? O pessoal falou muito bem de você, só queria ter a certeza. E você, a partir de agora, fica ali que você vai treinar com o pessoal já que tava. Já era do Santa Cruz, que já tinha subido, efetivo, é. E então, assim, foi uma passagem muito rápida, né? Dessa transição de uma escolinha para um clube, de repente para um clube e de repente para o Santa Cruz. Que ótimo, isso é perfeito. É, é interessante a gente. É interessante. Não, ele não estava assim. Bem, é interessante, né? Interessante a gente conhecer a história de alguém, porque hoje muitas gerações, né, conhecem
É, E mas já geração ouviram? nova de futebol horrível. Concordo com você, concordo, eu concordo. Você vê, hoje tá difícil. Tá difícil de encontrar alguém que se destaque de verdade, né? No máximo, vai ali, chega, faz duas, três coisinhas boas, aí o povo já, eita, é um mito, é não sei o quê. Mas quando você para pra observar uma carreira consolidada, porque você tem uma carreira consolidada, né? Você não é conhecido só em Pernambuco, você... Eu falo com um amigo meu quando ele liga, quem é Carnebala de conhecido mundialmente? Exato. Aí ele, mas ninguém conhece, ele não É, conhece, todo conhece, mundo conhece. conhece. Começa a brincar com ele, como você falou, né? É, não é fácil e a gente sonha ser jogador de futebol, como qualquer outra pessoa sonha de ter uma profissão, né? Uhum, E eu, para falar a verdade, sempre morei na favela, fui criado na favela, na época que eu ia jogar bola com os amigos, né? Eles faziam. Eu era daquela época ainda que você fazia a listinha e botava o nome da pessoa um do lado do outro para montar o time, é, né? Já não tem mais isso. E aí você tava numa roda, naquela época os caras, a droga que existia era maconha, né? uhum. E os caras sentavam na roda assim, fumando maconha e passavam a oferecer, né? Eu falei, não, eu tenho sonho de ser jogador de futebol. Né? E Olha, hoje, você já sabia o que queria e e sabia que hoje, aquilo ali não ia levar e hoje, você. e hoje é mais difícil. Se você tiver numa roda dessa, se você não usar, tu não dá pra andar com a gente mais não, tu é Já é cara, excluído, já é né? excluído. Naquela época não, as pessoas respeitavam o não. Isso. Então, velho, não quer, não quer. Né? É a mesma coisa da bebida. Antigamente, o pessoal oferecia uma bebida e falava, não, não quer não. Então, pronto, não quer, toma um Guaraná aí, cara. Mas hoje não, você tem que beber. E se você reparar, a maioria das pessoas que sai, todo mundo bebe. É. É Agora não difícil bebe. encontrar alguém que não queira. Você vê, eu tenho pelo meu irmão, né? Meu Uhum. irmão. Meu irmão bebe todo final de semana. Eu passei minha vida todinha me dedicando para ser jogador de futebol, né? E bebia socialmente, quando eu saía com a mulher, com a Uhum. família, uma festa, alguma coisa, uma praia. Eu bebia socialmente, mas para beber assim, como hoje ele bebe, como já faz tempo, né? Que já tem 40 anos. Aham. Frequentemente, eu não tinha essa disposição, não. E assim, eu tinha o sonho de dar casa para minha mãe. Então, Entendi. eu passei a minha vida praticamente toda abdicando disso, né? E quando você tem um sonho, você vai se dedicar. Quando uma pessoa quer ser um advogado, quer ser um juiz, não vai estar no final de semana no meio da rua, vai estar estudando, vai estar Isso. trabalhando, Exato. a focar naquilo ali. Você abdica daquilo para poder realizar o sonho. Então, interessante. Hoje, isso é bom a gente comentar, porque hoje as pessoas querem o imediatismo, né? E a E forma não mais é, difícil. é. E hoje em dia não é bem assim. Na verdade, hoje em dia não, nunca é bem assim. Você tem que trilhar, mirar no seu objetivo para poder chegar lá. Então, você tem que ralar um pouquinho. Não adianta ser imediatista, porque as coisas não acontecem. Hoje a gente fala que as coisas estão mais difíceis, né? A gente viu que naquela época da pandemia mesmo, quem era advogado estava fazendo outra função para poder ganhar dinheiro, porque não tinha aparecido nada. Quem É, trabalhava de outra coisa estava fazendo uma que não era totalmente para ganhar seu dinheiro. Então você viu que as coisas depois da pandemia ela mudou muito. muito. Né? É, Então, assim, até a pandemia que a gente não imaginaria que ia parar o mundo da forma que foi, isso. tudo era mais. Você não via a quantidade de gente correndo. Tem uns amigos meus que eu corro com um amigo meu, aí já corre há 17 anos. E o povo, pô, vocês correm todo dia, todo dia, todo dia, todo dia tá na praia, até hoje tá na praia. Uhum. E hoje você vê aquelas pessoas que criticavam a gente fazendo. É, Se tornou-se meio como uma obrigação depois da pandemia, porque o povo dizia, sai de casa, vamos fazer físico, vamos para academia, vamos para parque. Então você vê que hoje está diminuindo mais. Porque logo depois, quando acabou a pandemia, você vê a quantidade de gente que tem na praia, isso. no parque, na praça. Uhum. Né? Tanto que hoje virou uma febre, corrida de rua, maratona. Isso, Então, é. assim, as coisas hoje está mais difícil do que antes da pandemia. Então, assim, naquela época, eu falo que na minha época era mais fácil jogar no futebol, hoje está mais difícil. É mais exigência, a pessoa tem que ser mais profissional. Tem que ter mais técnica, né? Hoje é totalmente diferente. Hoje a cobrança é maior do que naquela época eu jogava. Então, por isso que as pessoas às vezes é cobrado, né? Hoje as Uhum. torcidas vai para o CT, vai dentro dos clubes cobrar de Uhum. uma forma mais pesada. É porque aí se espera que o tempo vá passando e as qualificações também vão aumentando gradativamente com o tempo, né? E assim, os salários são mais altos naquela época, É. né? Você vê jogador chegar a ganhar aí no time de Pernambuco 800 mil no clube de Minha gente, Pernambuco, é uma quase coisa assim. R$ 1 milhão, é muita Então, coisa. você tocou no assunto agora aqui, você vê o menino lá de São Paulo, Arboleta. O Sim, cara ganhou 800 mil, quando foi procurar tinha 12 mil na conta. Né? Então, mal ele não está ganhando. Uma pessoa é, ganha. Se uma pessoa hoje ganha 20 mil no Brasil,
como jogador de futebol, tá ótimo. Agora depende, eu, né, comecei a ganhar R$ 800, dava para me viver. Eu dava o dinheiro da minha mãe para fazer as compras e eu acho que bastava para pagar minha passagem. Eu sempre fui uma pessoa que consegui, né, me equilibrar financeiramente. Eu nunca fui de estar ostentando. Eu Entendi. gostei. Eu sou assim, se eu estou aqui agora, e agora, como eu estava falando para você agora, um jogador que hoje ganha 10 mil quer comprar uma Porsche. Então, Vive além da realidade, né? Quer mostrar uma coisa que não é a realidade. eu tive pessoas que me ajudou bastante, né? Uma foi Roberto, né? Que Deus o levou ele na época de 2008. Ele chegou nem a ver a gente campeão da Copa do Brasil, me ajudou muito. Foi ele que levou a Portugal. E Ricardo Rocha falava muito, falava muito comigo sobre isso. Uhum. O futuro, né? O futuro, porque a gente não sabe o futuro. Aí você vê um cantor. O cantor ele vai até 50, 60 anos, 70, até quando ele puder cantar, ele vai. Um ator também, mas jogador de futebol, ele tem um prazo de Prazo de validade. validade, E verdade. aí, quando chega no tempo, ele vai ter que parar. Aí tem uns que não vai até muito. Você tem um prazo de validade, por exemplo, você tem aí 20 anos para poder jogar futebol, e aí vem no meio do caminho acontece uma lesão grave, você parou, toda a expectativa que você tinha de ir até mais longe. Você é Então, assim, ele travado. sempre conversou comigo, ó, junta dinheiro, investe, porque depois que tu parar, tapinha nas costas, não vai existir mais não. E É. é isso que eu vejo hoje. Uhum. Hoje a gente vê que é totalmente diferente. Principalmente aqui em Pernambuco, as pessoas, você vê poucas pessoas que valorizam pelo que você fez. É. Então, um tem raiva, outros odeiam, outro gosta. Né? Não é fácil você agradar. Jesus Cristo, que Jesus Cristo não Mas eu agradou. digo o seguinte, né? Já parei de jogar bola. Pra mim, tanto faz se a pessoa gostar de mim ou não, o que eu já fiz. O que eu tinha de fazer, eu já fiz. A Uhum. história não vai apagar, foi feita. Depende de Isso. gostar de você, que você jogou no ar, no meio, você. Isso aí ninguém vai mudar, porque a história já tá feita. É Então, eu já verdade. parei de jogar futebol. Aí eu não sabia. Ah, por que tu não sabia jogar? Não, mas eu ganhei. A raiva do pessoal é essa, porque eu ganhei. Uns É, queriam e não não consegui. consegui, não fizeram, né? Você foi lá no A, no B e no C e fez história nos três. Consegui. É E é verdade. difícil você passar para de um para outro, já é difícil. Já E é. você se manter e rodar os três times de Pernambuco é E mais difícil. movimentar Pernambuco, né? Porque eu lembro a Copa do Brasil, gente, foi um marco histórico em Pernambuco. Pelo amor de Deus, a gente E ainda mais Nordeste. É o não, único do Nordeste que é campeão da Copa do Brasil. mas isso pra vir de um clube pernambucano é coisa de outro mundo. Hoje em dia o pessoal, meu Deus do céu, briga pra não descer. Briga pra não Não estar lá pode na. ir. Briga pra não estar na B, cair no passeio e depois se estapeia e sobe de novo. Tá uma vergonha. O Hoje, futebol a situação pernambucano. financeira dos clubes do Sul para o Nordeste, o Bahia hoje é SAF, tá aí tendo esse altos e baixos, né? Apesar de ter uma situação financeira boa, porque não dá para competir. É, Né? É totalmente diferente. Você estava olhando uma reportagem agora, o Corinthians ganhou não sei quantos milhões, o Flamengo ganhou não sei quantos bi. Então, assim, a situação. é desleal você querer comparar uma categoria inferior com a SAF, por exemplo, né? Falando em SAF, e essa polêmica, eu quero um posicionamento seu. É porque eu disse que tem que ter polêmica, então vai ter. Um posicionamento seu referente às SAFs. O que é que você pensa sobre as SAFs? Vamos falar assim, a gente sabe que tem o Santa Cruz está num momento que é SAF, não é SAF, a SAF que deu errado, a SAF que vai dar certo. Ninguém sabe o que é o que, né? Na verdade. Mas eu quero saber da SAF. O que é que você pensa sobre os clubes que recebem investimento e se tornam um SAF, por exemplo? Por exemplo, vou falar de um. Né? Vou falar de dois que o próprio Bahia que eu já falei, e o Sim. outro é o próprio Cruzeiro. Né? O Cruzeiro foi um time que virou SAF, né? E até hoje ainda saiu da segunda divisão, está num patamar bem elevado. Foi uma SAF que deu certo. A Ronaldinho pegou o time, já estava na segunda divisão, o time estava praticamente quebrado. Uhum. Então ele investiu no time, né, comprou o time e levantou o time. Que o nome dele já levanta o time. Quem É, quer estar num clube que tem Ronaldinho Fenômeno? sim. Né? E você vê hoje que a SAF do Cruzeiro, ela é, aí o cara tá dizendo que o a SAF arrecadou 40 e pouco bilhões, que ele também já é dono do mercado. Então ele comprou através do mercado. Já é um cara. Já é. Então, quer dizer, que o Cruzeiro hoje é uma SAF milionária.
né? Você tem um Entendi. time bem montado, tem uma estrutura, trouxe de volta ao futebol, Uhum. o planejamento que tinha. Você vê o Botafogo. Ganhou tudo em 2023, né? Esse ano já está aí na briga é, pela distância da SAF. Então foi uma coisa de pouco tempo, né? Praticamente foram 2 anos, 2 anos e meio aí De no cenário, implantação, né? no cenário que conquistou o brasileiro. E acho que foi a Libertadores, foi a Copa do Brasil, não lembro. Então a SAF, quando surgiu no Botafogo, ele ganhou seguido, 2 títulos seguidos. Acho que foi o brasileiro e a Copa do Brasil. Né? Mas no ano seguinte já começou a despencar, já tá aí, o cara tá querendo vender, já não tem dinheiro para pagar os funcionários. Então, assim, são coisas que se planejar vai dar certo, né? Que é uma coisa de médio a longo prazo. Aí você vê a SAF Santa Cruz, né? Quando foi anunciado 1 bilhão, aí o povo foi pra rua, ficou aquela emoção. É, fecharam aquela avenida ali, fizeram o Fizeram aquela maior festa. movimento, E foi. até hoje não foi resolvido nada. SAF, É. o pessoal, depois saiu, aí contratou outras, fez outras, e não deu nada. Tá, e no jeito que o clube tá, a situação financeira é complicada, jogador reclamando de salário atrasado, funcionário reclamando de salário atrasado. Uma coisa que, assim, eu costumo comentar que eu passei 10 anos no Santa Cruz. Então, sorte foi aquele jogador que passou lá e recebeu pelo menos um salário em dias. E na época eu estava lá, eu nunca recebi salário em dias. Uhum. Né? E assim, é, hoje totalmente diferente. Os caras atrasam 2, 3 meses de salário. Aí eu quero ir embora, aí já pula do barco, o time não dá na situação. Então, Não dá o assim, melhor em campo, né? é, Tem isso não também. dá Você pra. dá, vestir a camisa, né? Porque a gente sabe que é justamente sobre isso, né? A SAF ela vem para ajudar. Tem certos tipos de SAF que, se mal planejadas, não dá em nada, dá em vergonha. Resumindo, é isso. E esse do Botafogo que você citou agora é um dos maiores exemplos que a gente tem. Aqui em Pernambuco, existe essa situação do Santa Cruz. Mas a gente vê uma coisa assim que não tem planejamento, né? É o que a gente consegue extrair disso. Qual é o planejamento? Porque entrou o Márcio Cadá com outro pessoal e a gente não sabe que pé ficou. Depois estava eu saí, não saí, não sei o quê. E esse movimento todo. Então a SAF, na verdade, ela vem para ajudar, mas se for bem direcionada, se for bem Eu dirigida. acho É que essa isso? missão da coisa demorou muito, né? Uhum. Demorou muito. Isso daí é um clube grande. Então isso precisava ser resolvido rápido, né? E se você brincar, já passou quase 1 ano, né? É. Negócio da SAF. Porque você vê, Botafogo, quando fez, passou rápido, o Bahia passou rápido, o Cruzeiro passou rápido. E o Santa Cruz se estende nessa situação aí, né? Uhum. Até a gente saber onde vai dar. Tu acha que tem alguma coisa aí por trás que a gente não tá sabendo ou é apenas gestão mesmo? Rapaz, não é difícil você entender, né? Porque uma hora todo mundo dá cara e diz, não, eu vou comprar o Santa Cruz. Daqui a pouco todo mundo, não, eu vou sair por causa de uma coisa ou outra. É difícil, né? Isso aí é coisa Uhum. de bastidor, é difícil você entender. Porque o cara quer botar um dinheiro e tem uma rejeição do lado que ele. Você não vai botar uma quantia de dinheiro numa coisa que você não vai ter retorno. Você vai querer alguma coisa em Em troca. troca, Então, exato. assim, a principal sabia que primeira safra os caras queriam a Arruda. Isso, é. Né? Você dá 1 bilhão pela Arruda, eu acho isso aí também totalmente difícil. Você entregar um estádio, uma coisa que você já tem há anos, para passar para o nome dos outros assim, é uma coisa você tem uma casa e passar o nome da outra pessoa, porque vai morar de aluguel. É, Então não se torna existe. complicado você dar uma sua casa a uma pessoa que vai morar de aluguel. Não. Então é uma coisa que o Santa Cruz é um clube muito grande, teve alguma rejeição no começo, por causa disso mesmo, e terminou, não tá dando, né? Todo mundo falando de salário atrasado, que não tem dinheiro para pagar os funcionários, então se torna uma coisa complicada. Ou decide o que vai fazer, ou permanece do mesmo jeito, porque a situação cada vez você agora ficando pior. Vai só piorando. Então, falando de dinheiro, SAF não deixa de ser dinheiro, né? Quando for, o que foi, aí isso é uma curiosidade particular, tá, gente? O que foi que Carlinhos Bala fez com o primeiro salário grande da carreira? Que foi que você, não, isso aqui não posso deixar passar. Meu primeiro salário grande foi a luva, foi uma luva, né? Uhum. Que me deram. Eu sempre dizia que meu sonho era comprar uma casa para dar à minha mãe. E num jogo Náutico e Santa Cruz. Eu comecei num jogo na Copa, acho que foi na Copa Nordeste, Bahia e Santa Cruz, numa luta, onde Sérgio Alves e Valdomiro foi dispensado. Né? E Ricardo chegou no meu pai e disse, não, vai jogar aquele Joãozinho. Porque Sérgio Alves e Valdomiro foi dispensado. E o atacante do time de reserva era vocês dois. E nesse jogo o Joãozinho fez 3 gols, eu dei os 3 passes. Né? Para mim, foi
uma grande emoção, né? Porque você começar a jogar, né, no Arruda, sendo jogador da casa, e logo em seguida dar as 3 passes, né? E Uhum. aí jogou no sábado, na segunda, acho que foi na segunda, ou foi na terça, aí jogou João Pessoa. E aí eu dei o passe também do gol para Laércio. E na segunda, né, durante uma semana, jogou segunda, quarta, acho que foi segunda de novo. Foi para Santa Cruz e Náutico nos aflitos. A gente tava perdendo de 1-0 até os 38 do segundo tempo. Eu empatei os 44 e virei. Né? E Caramba. aí foi onde o pessoal também pagou o salário que eu tinha atrasado. Na época eu recebi R$ 800. Uhum. Acho que eu tinha, acho que quase 7 meses salário atrasado. Poxa. E renovaram o contrato e me deram uma luva, né, que essa luva eu comprei a casa da minha mãe. Sim. Então, assim, foi o meu primeiro salário que eu fui, foi comprar a casa para minha Foi mãe. cumprir aquilo que Foi. você já tinha de objetivo lá atrás, né? Porque meu sonho de ser jogador de futebol era comprar a casa para minha mãe, né? E aí depois você vai, depois você bate a primeira, depois que você bate a primeira meta, aí você já tem uma segunda meta, né? Comprar uma casa para você, né? E depois fazer seu patrimônio. Então, depois meu sonho era ter um Audi, né? Aí eu comprei um Audi quando eu fui a Portugal em 2001. Quando eu voltei, comprei um Audi. E aí meu sonho era ter um apartamento em Boa Viagem, depois eu comprei um apartamento em Boa Viagem, depois era ter uma casa com piscina, eu comprei. Então, assim, eu posso dizer que tudo que eu sonhei na minha vida, Você né, realizou. realizei. É como a gente falou no início, né? Um sonho, ele tem que ser sonhar para realizar. Isso. Às vezes não adianta você sonhar uma coisa e chegar no meio do caminho, trajar outro caminho. Aí, aquilo se torna difícil. Mas no meio dessas caminhadas, teve empecilho, teve tropeço, né? Em 2000 eu cheguei a ser dispensado do Santa Cruz, Uhum. né? E ficar em casa batendo pelada. E na época minha ex-sogra conhecia Antônio Neto, me chamou de volta e aí foi para Pernambuco. E Uhum. na Copa Pernambuco eu comecei a me destacar novamente. Aí foi quando o Ricardo chegou no ano seguinte, pediu a minha contratação, aí foi quando eu cheguei de futebol. Foi-se embora. Só daí da frente, só pra frente, só pra cima. Foi Coisa daí boa. pra frente, foi só coisa boa. 2001 eu comecei a jogar, né? Aí fui emprestado pro Náutico, voltei, depois para Portugal e voltei em 2004. E aí foi só pra cima, Só tirei coisa boa. foguete da reta. É, perfeito. Deixa eu te perguntar, existe alguma coisa hoje em dia que tu olhe pra trás, o Carlinhos Bala de hoje? Poxa, vou avisar aquele menino, se pudesse voltar, o que é que você avisaria, o que é que você diria para o sonhador lá atrás que estava começando, ó, faz isso e isso que vai dar certo. Ou então, não vá por aí não, que esse caminho aí não, hoje eu maduro não faria. É, coisa que os meninos fazem hoje eu não fazia, não fazia nunca, né? Uhum, É como eu falei aqui, tem menino que ganha 30 mil e já compra um carro num valor de 200, 300 mil. Né? E não pensa, né? Sabe que uhum, o futebol, ele tem um planejamento, né, lá a longo prazo, não é médio prazo, é longo. Então, se você quer ter diferente de você jogar aqui, por exemplo, no Sul, você pega um jogador que está com o Hendrick, o Estevam, os caras já ganham 400 mil, sai de 5 mil, 400 mil, e o cara foi vendido pro Real Madrid e pro Barcelona. Mas mesmo assim, você tem que estar sempre precavido, né? Ele né? sabe que futebol, ele é muito traiçoeiro. Às vezes ele dá, ele toma. Enquanto os outros jogadores você vê aí, porque jogador é milionário, de repente você vê porque jogador tá morando de aluguel, tá morando de favor. Uhum. Então hoje é mais difícil de você controlar uma pessoa. O menino tá começando a estar naquela empolgação. Que é que, Ele já mete do trigo, já pinta o cabelo. é, É totalmente diferente da minha época. o que é que você diria? Tem alguma coisa que você fez que você se arrepende que você não faria hoje em dia? Não, a Eu única falo coisa. sobre, eu falo sobre carreira, sobre vida pessoal, alguma coisa que Ah, você olhasse e dissesse assim, eu não queria, se eu voltasse eu não faria. foi da dele para do esporte. Ei. Foi porque foi uma situação assim. Na época a gente não sabia praticamente de cruzar os punhos, era alguma coisa, ilusão, a torcida jovem. Sim, E nunca tinha repercutido tanto como repercutiu, né? E a gente tava treinando lá no Cabo, o cara me chamou, o cara no portão me chamou e falou, se fizer um gol, tu faz isso. Tanto que eu fiquei até surpreso de ser expulso, né? uhum, Na hora que eu fiz o gol, entendi, para a torcida lá, ela falou, mas ele fez porque ele fez, você fez gesto obsceno. Você vê a cabeça de antigamente, para de hoje, sim. praticamente o povo faz as coisas, mas sabe que É, daqui é pelo uma menos um cartãozinho amarelo vai aparecer por ali, vai. né? Não,
se fazer gesto obsceno agora, é expulso. E é, né? Gesto obsceno, independente do ele que seja, não é cartão amarelo, não é expulso. Ah, Por isso que eu fiquei surpreso, né? Foi uma sim. coisa que eu guardei, assim, o resto da minha vida foi essa aí, a decepção. O resto que eu fiz, eu não mudaria Não nada. mandaria Fazia tudo de novo. novo. Eu gosto assim. É, amostradinho, me coisa boa. Pensou, né? É, não, mas assim, tem toda. A gente nem sempre a vida da gente a gente só acerta, né? A gente vai seguir um caminho que a gente vai tentar sempre estar na margem sempre do acerto. Mas existe a margem de erro ali que a gente pode. Vamos embora. Eu tenho algumas dúvidas referente ao seu posicionamento sobre mulher. Vamos lá. Eu sou muito queridinha, né? O pessoal que vive perto de mim sabe que eu sou queridinha. Eu conheço um pouquinho de futebol, eu conheço um pouquinho de um pouco de tudo. Essa nova geração que está vindo de locutoras e de apresentadoras no esporte, claro, a gente tem a Sabrina Rocha, né, que já está aí há muito tempo. Foi a desbravadora, vamos dizer assim, né, de mulher no âmbito do futebol. Mas eu sou mulher e não posso deixar de perguntar. O que é que você vê, o que é que você acha dessa questão do feminino em campo? É aquilo que a gente falou, né? Do sonho, né? Cada um tem um sonho, né? Do jeito que um homem tem um sonho, a mulher tem um sonho. Quantas sonha ter ser repórter, quantas sonha de ser locutor de futebol, né? E aí a gente não pode atrapalhar, né? A gente vê muitas. Hoje, mas não. Antigamente se criticava muito, era discriminado, né? Hoje já é mais difícil. Errar, todo mundo erra. Vou falar na parte do futebol, como juíza, como bandeirinha, né? O homem erra, a mulher erra. Todos são passivos de erro, mas eu não vejo nada demais. Eu acho que o respeito ali, né? Ela tem que prevalecer, porque a mulher, quando ela é diferente dela ser repórter, dela ser juíza e de ser bandeirinha, né? Ela tem um erro ali normal, pode errar num erro fatal, como ela pode acertar, né? Ali dentro do campo a gente somos todos nós passivos de erro, mas às vezes a crítica para a mulher ela sai pior, né? Aí você fala, ah, a mulher era para estar. Eu nunca fui de estar discriminando mulher que ia apitar, até porque veio surgir essa safra de juíza, de bandeirinha já perto de eu parar, né? E agora está surgindo essa safra de mulher narrando, né? É, Repórter. pô, não, mas já. Mais frequência. Aí você falou que mulher era mais tiradinha. Hoje tá mais tranquilo. Mas naquela época as mulheres entravam dentro do vestiário, os homens iam tudo nu. Era. Naquela época era, tinha que dar entrevista, o cara tinha que trocar naquela época, assim, entrava repórter, tudo dentro do vestiário, nu. Aí quando era uma mulher, tem que mandar botar a toalha, mas o cara tá sem camisa. Se você pegar algumas imagens de antigamente, você vê, né? O repórter, tanto que naquela época não tinha, não tinha muita mulher nesse, mas as pouco que tinha que entrar no vestiário, porque não era essa de imprensa, era dentro, acabava o jogo, ia lá no vestiário, todo mundo, cara, suado, tomando banho, sem camisa. Né? Quantas vezes já vi reportagem que tem mulher dentro do. Tem que botar, vai entrar uma mulher, aí bota a toalha. Mas aí, a parte de cima, o cara tomar banho, não é como agora, você sai, aí você vai se arrumar, vai à sala de imprensa. Antigamente era banda voentra, vai embora lá. Não queria saber se o homem tava sem toalha. Às vezes chegava, o cara tava saindo do banheiro. Oxe, tem uma mulher aí e voltava. Então dava ré. Não é nem pela. É vergonha ele sair sem roupa na frente da mulher. Volta, aí pega a toalha. Ó, então, hoje não, você toma banho, aí vai pra coletiva, é tudo mais tranquilo, né? E ainda os povos falam, né? Eu acho que assim, quem Deus deu o dom, né? Pra abençoar, ele vai abençoar. Vai sair crítica, né? Como você vê. Ah, a mulher apitando. Ah, a mulher bandeirando. Não é porque a mulher errou, o homem erra, a mulher erra. A mulher narrando. Ixi, eu tenho isso comigo. Se Deus deu o dom, se Deus deu a sabedoria, a capacidade, aí você não pode botar o pé para poder, né, tropeçar não, porque tem essa discriminação, mas bicho, quem apontou ali foi Jesus. E aí vai ter como voltar, não. Vai ter que. E quando Jesus aponta, vai ter que aguentar mesmo, porque a pessoa vai brilhar mais ainda. Que coisa boa, né? É tão bom a gente ver um posicionamento desse de uma pessoa que viveu o campo e hoje, né, a gente sabe que o que você fala tem um peso muito grande e a gente vê
não é a nossa conversa, mas eu preciso trazer. A gente vê muita discriminação, tanto de mulher, seja no âmbito como bandeirinha, como apresentadora, e sem falar o que a gente escuta nos estádios, né? Porque eu gosto muito de jogo, eu vou sempre, tô sempre indo para jogo e a gente escuta cada barbaridade que a gente, não é nem com a gente, mas por ser mulher a gente se sente, poxa, fiquei com vergonha agora, não queria ter escutado isso não. E é muito importante essa sua fala, porque dá mais força para o sonho, não só da mulher que quer ser juíza, bandeirinha ou apresentadora, tipo uma Sabrina Rocha da vida, né? Que hoje, para quem quer ser repórter no âmbito do esporte, claro que tem ela como referência, que uma das pessoas que abriu caminho aí para muita gente. Tinha muita, tem a Kelly Santana, tem a Sim, Cláudia Procini, sim, sim. são tudo da minha Georgia Quirilo, tem muita pessoa que da minha época, né? Que já estava E ingressando no mercado. hoje você olha em Pernambuco, né? Acho que a única referência que tem é Sabrina, se eu não lembro, né? Sabrina, mas em outras emissoras Tem outras, né? tem outras mulheres, tem outros que já passou, né? Como eu falei, tem a Georgia mesmo, Georgia ficava brava comigo na hora de fazer matéria, ela marcava meio-dia, eu chegava 1h30, ela falava sempre tu estás atrasado, né? Mas com Sabrina, né, já era mais tranquilo, Sabrina era mais parcial, né? Já aceitava isso, falava, bicho, ainda do cara marcar uma entrevista, vocês estão apressados. Mas a gente pegou essa frase, Pelo minha gente. a gente já pegou essa fase de muita repórter mulher, né? De fazer matéria, de gravar muita matéria. É bom porque é mais divertido. Deixa eu fazer outra pergunta. É quase unânime quando a gente fala assim da sua autoestima, né? Do seu posicionamento assim, eu vou fazer e vai dar certo. Já escutei várias vezes você dizendo, não, a gente vai ganhar. Falando sobre isso, teve algum momento, seja no jogo na Copa do Brasil, em qualquer outro marco que tenha na sua carreira, de você dizer assim, pô, eu acho que não vai. Tá, eu acho que dessa vez a gente vai perder, mas eu vou dizer que a gente vai ganhar porque eu vou profetizar coisa boa. Não, é isso que o povo tem muita raiva de mim, as torcidas, sabe? Porque eu falava. Eu nunca fui uma pessoa de. Você falou uma coisa que é bom, né? A autoestima. Se a gente não se valorizar, você tá aqui. Eu tô aqui como convidado. Você é apresentadora. Então, se você diz assim, pô, se eu não for uma apresentadora boa, eu tô ferrada. Você não vai chegar aqui, ó, eu sou muito fraca, eu não sei fazer nada, não sei o quê. Então, isso, pra cada coisa da nossa vida, a gente tem que ter autoestima. Se a gente não levantar a nossa autoestima, o povo não vai. Então a gente vive num mundo que às vezes as pessoas querem botar você pra baixo, sabendo da valorização que você tem. E eu sempre fui assim, sempre tive personalidade. Minha mãe fala assim, teu irmão tu é totalmente diferente do teu irmão, porque teu irmão, ele aceita as coisas calado, tu não. Eu sou assim também, minha mãe deu, eu sou assim. Se falar uma coisa comigo, eu vou logo responder, então assim, eu não sei. Meu pai também já é, então assim, são personalidades diferentes. Eu já não aceito, às vezes os meninos se arretam comigo, porque as coisas tá certas, ainda eu reclamo. Os caras, pô, como é que tu as coisas tá certas? Eu digo, não, não tá certo não. Quando você vê que eu não tô reclamando, é porque tá certo. Totalmente certo. Né? Então, até os meninos me dizem, pô, bicho, tu tá jogando ali, vai-te embora jogar, tu é o tempo reclamando. Então, assim, eu já tenho isso por mim, que eu sou uma pessoa que eu gosto de vencer. Eu na minha vida, Jesus me abençoou pra brilhar. Não foi pra. Tem uma música deixando que é Deus que aponta a estrela que tem que brilhar. Então, assim, de pessoa pra botar você pra baixo vai ter monte. Agora, se a gente, como você falou, eu gosto de polêmica. Vai vir uma polêmica que a gente vai viralizar, que o povo vai martelar, vai xingar, vai esculhambar, mas, bicho, pra quem jogou. Mas eu costumo dizer, pra quem jogou com 90 mil, 100 mil nas costas, não vai fazer diferença. Uma pessoa me criticar, duas. Não tô. Essas coisas não me abala, né? Eu já nasci, né? Jesus disse, eu vou te preparar como Davi. Tu vai aguentar as pancadas e tu vai sempre lutando que eu vou te guiando, né? E aí, às vezes as pessoas não entendem. Pô, como é que esse cara... até às vezes as pessoas dizem, puxa, tanta pessoa que jogou futebol contigo, ninguém veio falar e tu tá sempre ainda. Mas é aquilo que eu falei, tem coisa que Deus aponta e diz assim, eu vou traçar o caminho contigo até tu brilhar mais aí. Quando o povo pensa que tu tá, eu te escondo um pouquinho, daqui a pouco eu te levanto. Então assim, é porque tem gente que torce contra, não é gente que tá com você, não, mas pô, bicho, aquela mulher tá fazendo um programa de televisão, já tá fazendo um podcast, como é que pode?
eu trabalho tanto, não sei o quê. E assim, na minha vida foi tudo difícil. E cada coisa que você tem difícil, você valoriza mais ainda, né? Como você fala da Copa do Brasil, ninguém, o povo fala, mas Carlinhos teve a personalidade de falar. Não falei, porque Jesus me deu a autoridade de falar que a gente ia ser campeão da Copa do Brasil. Porque pra você falar uma coisa que vem de Deus, não é da boca pra fora, tem que falar e ter certeza. Não adianta dizer, ó, Deus vai levar tal, não sei o quê, e aí chegar no meio do caminho da boca pra fora e fazer. Igual uma pessoa disse pra mim, eu tava desempregado, o cara falou assim, ó, Jesus disse que até, pronto, foi nessa época, de abril pra junho, até 3 de junho Jesus vai abrir uma porta pra você. E Jesus marcar data e hora, Jesus não marca data e hora com ninguém. Ele faz como ele quer, tanto faz ser agora, como faz 3 anos, como faz 5 anos. Eu lembro que, voltando nesse assunto, eu tenho ido pro monte, e Deus usou um irmão e disse assim, eu vou te botar numa empresa de televisão muito famosa. E hoje eu tô no SBT. Verdade. Então, assim, Jesus faz no tempo dele, né? São coisas que você tem que... Promessa, não é? E assim, existe promessa, mas também você tem que aguentar o tempo da promessa. O tempo da promessa que é. A promessa tá lá. Agora Quando você faz as coisas de Deus pro coração, aí Deus fala assim, não, a promessa que era para ser 2 anos, eu vou te dar agora com 5 meses. Pra se cumprir a promessa pra tu ver. Né? A coisa da Copa do Brasil no Morumbi, depois do jogo a gente tá perdendo 3-1, eu disse que era o gol do título. O povo falou, bicho, que doido, pô, tu é doido, bicho. Tu tá perdendo pro Corinthians, tu não tá perdendo pra qualquer time. Zelés em qualquer. Tu não tá, tu tá perdendo pro Corinthians, são 2 gols de vantagem. Mas aí Deus me deu a confiança de falar que aquele gol de Nilton era o gol do título, e depois de Deus falar comigo que a gente ia ser campeão. O que incomodou mais as pessoas é porque da forma que eu falei e o time que você tá jogando, né? Quando eu cheguei na sala de imprensa, o pessoal disse, ó, bicho, o pessoal quer falar contigo, tu tá aí preparado? Eu disse, pra quê? Vamos embora, a sala de imprensa tá lotada. E quando eu cheguei lá, eu disse, ó, o gol de Enilton, se vocês querem ter certeza que o gol de Enilton foi o gol do título, me espera aqui na quarta-feira, depois na sala de imprensa. E outra coisa, Deus falou que a gente vai ser campeão. Aí o cara, mas tu é profeta, tu é Deus. Eu disse, Deus mandou. Se Deus mandou, ele vai se responsabilizar. Então não adianta você falar uma coisa da boca pra fora e depois tá aí pagando o preço. Sabe, eu nunca abro a boca pra falar uma coisa de Deus só por falar da boca. Você tem que saber o momento certo, ó. É, Deus vai cumprir isso agora no seu tempo, que ele vai fazer, vai. Pode ser agora, pode ser daqui a uma semana, pode ser 2 anos, 3 anos, porque as promessas de Deus, né? Ela tem um tempo, né? A gente passa pelo processo, né? É, Que Deus vai dar, né? então, assim, nada na minha vida foi fácil. Conseguir as coisas sempre foi com, né? Quando eu sempre falo que para chegar no topo é difícil. E pior ainda é permanecer nele. Porque você chegar no topo, né? Ser campeão da Copa do Brasil, não é para todo mundo, não. Você tem que traçar um caminho, mas é igual o povo que quer subir aquele Monte Everest. Povo, pouquíssimas pessoas chegam lá. E acho que chegou, morreu. Que é muito frio. Uns vai preparado pro topo, né? Outros vão pro topo, mas não estão preparados. E tem gente que não vai preparado e chega no topo. Como nessa Copa do Brasil, eu não imaginaria, né, ser campeão da Copa do Brasil passar da forma que foi. Mas aí eu vou voltar mais atrás. Deus, quando ele traça um caminho, ele traça totalmente diferente. Porque a gente, o Santa Cruz, em 2005, a gente teve a oportunidade de ser campeão brasileiro da Série B. E não foi, que era o campeonato nacional. Aí Deus me fez passar um longo tempo para ser campeão da Copa do Brasil, para dizer assim, eu não te exaltei aqui, mas vou te exaltar lá, no lugar que tu for humilhado. Tu tá entendendo? Porque quando eu cheguei no esporte, existia a desconfiança, porque eu tinha jogado no Santa, tinha feito gesto obsceno. E aí você chega num lugar que ninguém dá nada pra você. Tem que meio que reconstruir a sua imagem, né? E aí você faz, né? É o que eu sempre fiz. Trabalha, entrega na mão de Deus, trabalha na mão de Deus, e aí no final Deus diz assim: eu vou te exaltar no lugar que tu for humilhado. Isso é bíblico, não é eu que estou falando, isso é bíblico. Quando você passa para a Bíblia, você vai ver o que Deus faz, né? Quantas promessas Deus fez e Deus cumpriu, né? Então, assim, a gente, para falar uma coisa de Deus, tem que ter muita certeza, porque não é em vão que a gente pode falar nas palavras de Deus. É muito interessante a tua fé, Carlinhos, porque assim, muitas pessoas no seu lugar, sair de uma comunidade, chegar no
topo e ser conhecido nacionalmente e mundialmente. Dia desse estava nas Maldivas pela Globo. Desculpa até falar, né? Não estou sendo patrocinado pela TV Jornal. Então, aqui eu falo com o meu. Dia desse estava nas Maldivas pela Globo, minha gente. E isso foi uma promessa, tu acredita? Eu gosto de ir muito pro monte. Se você fala da fé, que a Bíblia fala que a fé é o fundamento das coisas que não se vê, mas se crê e se espera. E toda semana eu vou no monte, eu vou quarta, vou quinta, dependendo do tempo. Deus usou um pastor lá e disse assim: "Eu vou te levar pro outro lado num pássaro de ferro." E eu falei: "Poxa, eu tô acostumado a ir pra São Paulo, para não sei o quê." E aí você fica como se fosse uma coisa normal. Isso foi com uma semana. Quando se passou 15 dias que eu ia pro monte, quando eu chego já perto do caminho, a menina mandou uma mensagem pra mim: "Oi, Carlinhos Bala." Eu digo: "Oxe, do Rio." Aí eu respondi: "Oi, tudo bom?" Só que tava cortando o caminho. Eu fui e liguei pra ela. Falei: "Ó, pode falar aqui que eu tô dirigindo, não tenho tempo pra tá. Não, não vai dar pra me falar, não." Ela falou: "Ó, a gente tava aqui fazendo uma pesquisa de nome de pessoa pra fazer, gravar uma matéria e seu nome foi bem falado." Ou seja, oxe, que coisa boa. Aí ela fez. Você conhece o esporte espetacular? "Pô, conheço, assisto muito, gosto de ver. Já fiz muito gol no esporte espetacular." E ela falou: "Não, que a gente tá fazendo uma gravação. Você já viu falar na Batalha dos Craques?" Eu disse: "Vi, até falei de não sei quem." Falei até Paulo Nunes. Falei: "Eu vi Paulo Nunes, vi não sei o quê." Ele falou: "Ah, pronto, é essa mesmo." Aí ela disse: Você topa?" Eu disse: "Topo." Aí ela perguntou: "Você tem passaporte?" Eu tinha acabado de tirar um passaporte. Vou voltar nesse lance do passaporte, depois eu me lembro. Aí: "Você tem passaporte?" Eu disse: "Oxe, faz uma semana que eu tirei o passaporte." Aí ela: "Você tem visto?" Eu disse: "Pronto, faz uma semana que eu tirei o passaporte e o visto." Aí ela disse: "O programa não é aqui não, no Rio não, é em Maldiva." Aí eu disse: Se fosse no Rio eu já ia, imagina em Maldiva." Só que 2 dias atrás eu tava vendo um vídeo no Instagram daquela Paola Oliveira e Diogo Nogueira andando de bicicleta lá. E por incrível que pareça, nessa mesma semana que tava lá foi Hernani, Profeta Hernani, que jogou no esporte. Ele treinando lá e eu vi, eu falei: "Pô, que lugar bonito." E aí quando a mulher falou Maldiva, eu fui olhar, rapaz, eu falei: "Bicho, isso é mentira." Aí quando eu cheguei quando eu cheguei na tenda, que eu tava indo pra tenda lá no monte, eu disse: "Ó, pastor, ó, recebi uma proposta agorinha de gravar um programa lá na Maldiva." Ele: "Tu já imaginou onde é Maldiva?" Eu digo: "Não tenho nem ideia. Mas que é um lugar bonito, é." E fui, né? E aí Deus fez a promessa e cumpriu. O negócio do passaporte, eu trabalhava numa Bet, e aí o cara disse: "Ó, tira, meu passaporte tava vencido desde 2021, de quando eu tinha, desde 2001 que eu tinha voltado de Portugal." E aí o cara disse: "Ó, tira o passaporte, renova teu passaporte que tu vai para os Estados Unidos receber uma premiação lá, em homenagem a Bet, tá, não sei o que." Eu disse: "Beleza." Aproveitei e tiro o visto. E eu fiquei, nem dei atenção. E quando faltava mais ou menos uns dias, aí eu tava almoçando, o cara me chamou pra tirar uma foto, bora tirar uma foto. Eu: "Bora." Aí ele disse: "Ó, pra você ver como é o trabalhar de Deus." Aí o cara disse: "Ó, eu trabalho com passaporte e tal, não sei o que." Eu falei: "Como é, bicho?" Eu trabalho com passaporte." Tu tem passaporte?" "Eu tenho." E por sinal, eu disse a ele: "Eu tô pra até renovar." O cara: "Oxi, vamos embora pra minha empresa que eu faço de graça." E o cara tirou o passaporte. Pra dizer que eu não paguei, eu paguei o visto, que na época era R$ 900. Eu acho que hoje ainda é o mesmo valor. E para você ver, as coisas aconteceu no tempo de Deus, né? Foi renovar o passaporte, meu passaporte estava vencido desde 2004 que eu tinha voltado. E fui pro e fui outra coisa, eu vou te contar outra história. Você vai, não sei se já foi tirar o visto, sabe que Não, não, fui pra Europa no final do ano, mas não precisou de. sabe que para tirar o visto é uma burocracia para os Estados Unidos. Você tem que levar extrato de conta, a não sei que você que leva uma caderneta de papel. E o cara disse: "Tu trouxe o quê?" Eu disse: "Só o passaporte para ele renovar." Eu disse a ele aqui o seguinte: "Bicho, isso é promessa de Deus. E que se eu tô aqui, isso é promessa de Deus. E não há quem possa invalidar. Se Deus falou, tá falado. É prego batido, chega, me arrepio. E ponta virada." Eu fui só com o passaporte. O meu passaporte. Eu vi a pessoa chegar com as pastas. Tinha extrato, tinha negócio de documento de filho, não sei o quê. E eu tô lá na fila, na maior tranquilidade. Quando eu chego, aí acaba de sair um casal. Diz que esse homem aí ele é americano mesmo, chato pra caramba. Ele barra todo mundo. Aí quando eu cheguei lá, eu disse: "Olha, bom dia." Ele: "Bom dia, veja, eu vim aqui tirar um passaporte, tirar um visto. Eu não tenho pretensões nenhuma de morar no seu país. Meu país é maravilhoso, tem praia, tem tudo. Não tem nada que eu deixe de morar no meu país.
eu vou lá no seu país só para receber uma premiação de uma bet que eu faço parte. Só que ele tá com um computador assim, da mesma jeito que tu tá assim, eu não vejo, porque tem um vídeo e ele tá lá vendo. Ah, ele com seu nome, eu José Carlos da Silva. Aí daqui a pouco ele perguntou, você foi jogador de futebol? Eu digo, fui. Você jogou aonde? Eu joguei nos 3 clubes daqui. Aí ele, você jogou no Cruzeiro? Eu disse, joguei. Quanto tempo? Eu disse, 1 ano. Aí o que faz agora? Agora não, parei, me aposentei. Você tem filho? Eu disse, tenho, um casal, estuda e tudo. E aí depois ele pegou e disse, não tá liberado. Vem aqui pra pegar o visto. O que tinha tudo para ser burocrático e empecilho, foi até ajudou, né? É assim, mas é como você falou, a minha fé é muito grande. Tem coisa que a gente é, não imagina que vai acontecer, mas através da fé, Deus faz acontecer. Se eu passar aqui contando as coisas da minha fé, tu vai ficar aqui até o final do ano. É. Porque assim, eu sempre fui, desde que eu comecei a frequentar a igreja, eu tinha 16 anos. Foi a minha primeira igreja que uma menina me levou, Batista, lá perto da minha casa mesmo. E aí depois eu aceitei na Paz e Vida, na Caxangá. E aí quando eu fui pro monte, Deus usou um menino e disse assim, você não vai ficar nessa igreja aqui muito tempo não, você vai sair dessa igreja. E com 1 semana eu saí. Se criou um reboliço e eu saí dela, fui pra outra. Fui pra Assembleia. E aí então Deus sabia, Deus conhece o coração, né? Às vezes a pessoa é criticada, mas a Bíblia fala que Deus sonda o coração do homem, né? Deus vê as atitudes. E assim, sempre eu fui uma pessoa que busquei sempre através de Deus as minhas coisas. Por isso que a maioria das coisas que eu tenho hoje, maioria não, né? Tudo que eu tenho hoje foi Deus que me deu. A nós. É, A gente não tem muito, como é que eu posso dizer assim, muito poder sobre as coisas. Mas o poder de Deus sobre a nossa vida, a gente nem imagina. eu posso dizer a você que eu sou uma pessoa realizada na minha vida, né? Tudo que eu sonhei, eu conquistei, né? Deus me deu tudo aquilo que eu sonhei, eu realizei, né? Eu saí de uma favela, né? Que São Martin é uma favela, era um bairro, né? Na comunidade. Eu tive várias oportunidades para ir para o outro lado, que eu vivia naquela época com pessoas que era maloqueiro, naquela época eu chamava maloqueiro. Hoje é bandido, é totalmente diferente. As frases mudou, as palavras mudou. E até hoje o povo diz que às vezes o cara faz os comentários, esse bicho é maloqueiro, né? E assim, fui maloqueiro da vida, me ensinou muitas coisas. Tem pessoa na rua que gosta de mim, tem pessoa que não gosta porque eu andava roubando as mangas da casa das pessoas, roubando as goiabas. Então, assim, é uma coisa assim que eu posso dizer que eu tive uma juventude boa, né? E diferente de hoje, você vê a juventude de hoje é totalmente diferente da minha, né? Na minha, eu aprendi a minha vida a viver sem celular. Tem gente hoje que não vive sem celular. Hoje a maioria das pessoas, você vê, tudo é celular, né? Eu era daquela safra que você tem que pegar no orelhão, ficar botando ficha para não cair, ou senão fazer umas gambiarra no orelhão, para ficar falando com as meninas bem longe. Então, assim, eu posso dizer que eu sou uma pessoa realizada porque eu tive uma infância e uma juventude muito boa. Falasse de menina, agora eu pensei agora. Como é estar no auge, voltando um pouquinho na sua história, como é estar no auge e como é o assédio feminino para o jogador de futebol? Como foi para você lidar com esse assédio acontecendo, que a gente sabe, né? Porque, nossa, o jogador de futebol não ser assediado é quase impossível. Não, Então, como foi para você lidar com essa questão de mulherada e poder de dinheiro? Para você foi fácil? Ou eu me casei muito cedo. Eu casei muito cedo. Quando eu me casei, eu tinha 18 anos, né? E fui morar em Portugal. Né? Quando eu voltei, já estava casado. Não tinha essa. é, é, como é que se diz? Essa fama que tem hoje, né? Hoje você tem a fama da rede social. Hoje, praticamente, o povo vive mais de rede social. Você vê até que jogador que deixa de jogar, mas vai para fazer propaganda na internet, né? Hoje, eu costumo falar que eu sou da época da pedra, né? A gente não tinha nem celular para poder ligar, né? E depois que você vai, com o tempo, você vai vendo a progressão do tempo, né? Quando foi Portugal, aí já começou a ter um celular com câmera, que é aqueles Motorola Pink que abria assim, né? Começou a fazer uns telefones, mas eu peguei essa rosinha assim, que nesse assim, que você abria de lado, daqui a pouco vem surgindo a geração do iPhone, vem. Então, assim, eu me acostumei com isso, sabe? Eu sei tratar bem todas as pessoas, né? Eu acho que as pessoas têm que respeitar
tanto o lado da fã, como a pessoa a respeitar o lado do atleta. E aí tem gente que passa do limite. Hoje as pessoas se excedem. E hoje tá mais pior ainda para essa tipo de situação, porque a maioria dos jogadores hoje é tudo casado. E hoje você não pode dar um passo que você está sendo filmado. E não é filmado pelo celular, você está filmado pela rua, pelo rastreamento do celular das mulheres. Hoje tem muito meio. Então, assim, hoje você vê, quando vaza uma coisa de Cristiano Ronaldo, você vê vazar uma coisa de Messi, já é uma coisa que fez tempo. Não tem mais graça. Hoje você não vê. Porque imagina se a gente, que não tem o nível de fama que aquele cara tem, que aquele cara tem que viver no lugar, tipo, Maldivas, sozinho com a família. Vai se conviver com aquele pessoal ali na ilha, e na Maldivas são 1.262 ilhas. Então, tem as ilhas mais tranquilas, tem as ilhas, por exemplo, a ilha que a gente tava, se muito tinha na ilha, era 10 pessoas, assim, no local, pessoas diferentes, né, de outros países. Cheguei a ver lá, tem a pessoa japonesa, tinha pessoa árabe, tinha pessoa, assim, de outros países, não tinha. A gente não chegou a encontrar brasileiro, não. Então, assim, a pessoa vive mais num lugar desse privado, né, de que ele vive no lugar público. E a gente, não, eu sempre me acostumei a estar em lugar público, onde tem mais gente, tem mais pessoa, assim, mas me impondo no lugar da pessoa que eu era, né? A gente trata. Hoje, por exemplo, se você não tirar uma foto com uma pessoa, é xingado, não sei o quê. E tem pessoa que faz isso. O tratamento das pessoas de antigamente não são com as pessoas de agora. As pessoas estão passando dos limites, né? Não aceito o posicionamento negativo que vá de encontro ao meu ver. Por Ao exemplo. meu não, né? Por exemplo, se você pedir uma foto, aí eu quero dizer que não, aí a pessoa afirma, ó, aquilo ali é um mau caráter, eu pedi para tirar uma foto, eu pedi um autógrafo e ele não deu. Como se fosse obrigado. Então a gente vive hoje numa situação que a gente tem que fazer o que as pessoas querem, para poder agradar as pessoas, porque se não fizer, já é discriminado, já é cancelado na internet, aí vem aquelas bombardeios todinho. Então, na minha época, na época que eu peguei, não era essa popularidade que hoje é a rede social, né? Imagina ser campeão da Copa do Brasil hoje. Aí eu tinha 200 bilhões de seguidores, mais do que Cristiano Ronaldo. Poxa. Porque do jeito que eu era polêmico e criava confusão, E jogava, né? Porque além desse lado, você sempre foi um grande jogador de futebol. Eu já cansei de gritar gol. De vezes assim, né? Porque a gente torce não só por um time específico, mas também pelo Pernambuco, né? Em si, pelo Nordeste. A gente quer que o Pernambuco, porque eu não sei você, mas eu sou muito bairrista. Fui para a Europa agora no final do ano. Rapaz, se fosse no Brasil, já estava comparando, já estava sentindo falta. Eu nem fui passar muito tempo. Eu já estava sentindo falta de certas coisas que só a gente tem. E que bom poder passar essa parte dessa tarde com você. Vou liberar, eu sei que seu horário tá. Nosso também. eu tô dizendo que tem muita história para contar. Outro dia a gente volta aqui. Com certeza, a porta aqui tá aberta. Sincericast é seu. Se você quiser, estamos sempre de portas abertas. Queríamos te agradecer. Tenho certeza que não só esse podcast, mas tudo aquilo que a gente conversou dentro desse vídeo vai contemplar muitas pessoas, tanto nos sonhos, quanto na fé, quanto na vontade de vencer. E entender que é possível. É só você mirar e ter um objetivo. Como foi na sua vida, como foi na minha. E como vai ser na vida de quem está assistindo. Eu acredito que seja por aí. É porque a gente sabe que quando a gente lança uma coisa, vai vir um monte de bombardeio. Ah, que não presta porque isso tá ruim, que não tá bom. Para a pessoa desvalorizar o mérito. Então eu sempre digo que quando eu comecei a jogar bola, minha chuteira nem trava tinha. Nem trava. E eu vivi escorregando, mas eu me mantinha de pé, porque a fé ela vai levar você além do que você imagina, né? É igual uma ilustração que eu vi, né? Eu gosto de muito escutar a ilustração na madrugada aí que você e Deus falava de um rapaz que ele era do quartel e o comandante mandou ele tirar um carro do lugar e botar no outro. E todo mundo ficou zombando dele, né? Ficou rindo dele e tal, não sei o que que ele foi. Só que o carro tava sem motor. E ele conseguiu tirar o carro sem motor de um canto e botar no outro. A fé. Então, assim, qualquer coisa que você esteja fazendo, se você não tiver fé, né? E o povo depois ficou chorando no pé dele. Chorando, perguntando como aconteceu aquilo. Ele não sabia que o carro nem motor tinha. Então, é pra você ver como é que Deus faz as coisas, né? Mesmo o povo zombando, criticando, mas Deus, quando ele tá
presente, ele faz o impossível virar possível e assim o povo saber que Deus está no controle, né? Muito obrigado por participar, né? Você ter aceitado o meu convite. Espero que volte outras vezes, né? Desejo que venham outras pessoas aí com outra história diferente, que o podcast possa crescer cada dia mais e que possa expandir pelo mundo aí. Deus abençoe vocês aí. Muito obrigada, viu? Mais uma vez, estamos juntos sempre. Cheiro pra vocês, até o próximo episódio. Tchau, tchau.